Saudações! Vigia das pessoas! Estamos vendo os grandes profetas maiores. Estou de volta aqui às ruínas de Jerusalém. As ruínas de Jerusalém são uma advertência eterna para nós. Deus disse que se o povo não obedecesse, se o povo abandonasse as suas leis, o povo pereceria. Deus disse a Moisés, ao povo através de Moisés: vocês estão hoje adentrando a essa terra que mana leite e mel. A vida de vocês será muito boa aqui, enquanto vocês estiverem obedecendo as minhas leis, os meus mandamentos. Enquanto vocês escolherem a vida, vocês viverão. Mas a partir do momento que vocês resolverem abandonar as minhas leis, a partir do momento que vocês voltarem para os deuses pagãos, vocês morrerão. Eu destruirei a sua cidade. Está lá em Êxodo. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, porque eu tinha planejado outra estratégia. Eu tinha planejado outra coisa. Mas eu já disse o que queria dizer. Deus foi muito assertivo através de Moisés. Depois ele falou de novo com o seu servo Josué. Gente, eu estava vendo um documentário aí no YouTube. Por que será que Deus manda punição? Por que será que os pais, por que será que os pais comem uvas bravas e em vez dos dentes deles ficar embotado, por que será que os dentes dos filhos ficam embotados? Isaías fala que Deus mandaria castigo aos filhos por causa dos pecados do pai. Então o ditado era: os filhos comem uvas bravas, e são os dentes os pais comem uvas bravas, e são os dentes dos filhos que ficam embotados. Isso que diz Isaías. Ezequiel diz ao contrário: Deus não castigará os filhos pelos pecados dos pais, mas sim a alma que pecar morrerá. A pessoa que pecar morrerá. E Jesus também afirmou isso quando seus discípulos perguntaram, ao olhar para o cego de nascença: Senhor Jesus, quem pecou, este ou foram seus pais? E Jesus, respondendo, disse:
nem este pecou, nem pecaram seus pais, mas ele nasceu cego, para que a glória de Deus fosse vista. Então ele fez laminha no chão, cuspiu no chão, fez laminha, e o moço começou a ver. Desculpa, eu dormi a noite inteira, já está quase chegando a próxima noite, mas eu ainda estou cansado. Você notou? Eu estou assentado, né? Não, eu não estou assentado, eu estou sentado. Porque eu estou com muitas dores aqui, ó, na região lombar. Acho que meus rins estão infelizes com alguma coisa. E por isso eu não aguentei ficar em pé. Mas é assim que tem que ser. Se não aguentamos caminhar, sentemos. Não aguentamos ficar sentados, deitemos. Mas, uma vez que o leão rugiu, quem não responderá? O castigo dos idolatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim, e esse é o capítulo 14 de Ezequiel. Então veio a mim a palavra do Senhor e disse: homem mortal, esses homens levantaram seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala a eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, o vigia das pessoas: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, lhes responderei conforme a multidão de seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim, seguiram os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, que se afastar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, começar a adorar deuses de pau, pedra, madeira, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, em sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se a profecia for e se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta. Tá vendo? Você acha que o profeta se enganou? Não, meu amigo. Fui eu, o Senhor, o Deus do céu e da terra, o vigia das pessoas, quem o persuadiu a dizer isso. E estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo. E levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta, será a maldade do profeta. Se você está com má intenção diante de Deus, eu farei maldade para você também, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine
mas com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor. Amém. Então, no documentário, a questão era: por que vocês acreditam na Bíblia? Um livro contraditório. Porque numa hora ele diz que vai punir os filhos por causa do pecado dos pais. E de fato Jerusalém foi castigada por causa dos pecados de seus reis, inclusive reis anteriores. E por que Jeremias está dizendo que cada um vai sofrer apenas pelo seu próprio pecado? E Jesus disse: ninguém vai sofrer pelo pecado, nem os seus pais pecaram, mas Deus vai se glorificar. Em que sentido o povo pagaria pelo pecado, a cidade pagaria pelo pecado do povo? Em que sentido os filhos pagariam pelos pecados dos pais? Porque os pais se comeram uva brava, foi Acã também, foi Acabe que pecou, porque o seu herdeiro Zedequias padeceu. Por que o pai comeu uva brava e foi o dente do filho que embotou? Deus não cobrará de mim o pecado que o meu pai cometeu. Então por que Jerusalém está sofrendo? Vamos pensar um pouco. Deus é plural. Deus é o Deus dos homens. Ele criou os homens e Ele ama os homens pluralmente. Tanto é que Ele fez homem e mulher, e vocês vão se unir e serão um. Tá vendo? Assim como Deus é um, o marido e a mulher também se tornam um. Tá entendendo? Então aí o castigo que cairá sobre eles é coletivo. Certo? Por quê? Porque o casal pecou e os seus descendentes sofreram as consequências. Então Jerusalém estava sofrendo as consequências do pecado de seus reis, desde Davi, Salomão, todos, Saul. Foram consequências. A própria divisão entre Israel Norte e Israel Sul foi consequência do pecado direto de Davi. Então, coletivamente, a gente responde. Por quê? Porque não dá para viver sozinho. Não existe. Nós fomos educados por nossos pais. Então, nós aprendemos coisas boas e más de nossos pais. Então, nós fazemos coisas boas e más porque recebemos boas e más de nossos pais. Entende? Então, se fosse tirado toda a influência dos nossos antepassados para que fôssemos influenciados só por nós mesmos, não seríamos humanos, porque a característica do humano principal é essa. O humano é um ser social. Nós fomos criados para a interação. Deus é amor. O homem foi criado para amar. Amar ao semelhante. Deus é amor. Deus é amor por quê? Porque Deus é plural. Deus não conseguiria amar a si mesmo. É esquisito isso, né? Mas é assim. E Deus é plural, porque Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem
É a cara de Deus. A semelhança de Deus. Qual a semelhança? Nós também podemos criar, porque a partir da união de um homem e uma mulher, nasce o filho, com as características básicas, herdando já alguns pecados. Mas ele não precisa viver a mesma miséria, ou não vive a mesma glória que seu pai. Se seu pai foi honesto, não será necessariamente honesto o filho. Se o seu pai foi desonesto, como por exemplo o pai do rei Josias, o filho não precisa ser desonesto, mas ele segue algumas características. Talvez por isso que a vida dele tenha sido encurtada. O pobre rei Josias justo morreu aos 39 anos, porque a sua arrogância o fez lutar contra o rei Neco do Egito. Então, nós temos características do coletivo onde vivemos. Estamos aqui no Brasil. Então existe as disputas, agora está no auge, as disputas políticas, direita e esquerda. Vocês viram, essa semana houve um atentado contra o candidato da direita lá nos Estados Unidos. Assim como houve um atentado contra o candidato da direita aqui no Brasil. Aliás, uma história muito bem parecida, não é? As paixões políticas, elas são elevadas ao extremo, a ponto de o presidente americano ter dito semana passada: está na hora de colocarmos Trump no alvo. Não sei, aquele retardado lá que atirou no ex-presidente pode muito bem ter ouvido isso e ter tido influência e foi lá e atirou no homem. O presidente não teve influência direta, mas essa cultura de maldade que a esquerda brasileira, mundial, brasileira também, tem, eles vão chamando os adversários de inimigos mortais, de modo que os mais débeis vão criando ódio mortal do adversário político. Gente, é apenas uma disputa política, não precisaria ter armas. É igual uma partida de futebol. Essa semana o Brasil perdeu para o Uruguai. Alguém estava falando: nossa, que loucura, o Brasil perdeu para o Uruguai. Eu nem sei quem foi campeão. Também não estou muito interessado, não. Mas alguém falou: como que pode o Brasil perder para o Uruguai? Falei: claro que pode. É um jogo. A equipe do Uruguai tem 12 com a torcida. Tem 11 jogadores, o Brasil também. A equipe do Uruguai tem tradição, assim como o Brasil também tem. Então não é feio, parece que ele não perdeu. Eu não sei qual foi o resultado do jogo. Sei o resultado, porque eu vi o resultado lá na tela. Passei assim na telinha, tinha uma telinha mostrando. Então parece-me que no tempo regulamentar ficou 0-0 e nos pênaltis parece que o Uruguai ganhou de 4-2. E isso acaba gerando rixa entre os torcedores. Da onde vem essa rixa? Desse caldo cultural, pai passando para filho, entendeu? Então uma torcida acaba odiando a outra, injustificadamente. Assim como injustificável é a guerra entre os torcedores da política. Nem sei se são torcedores, são mais que isso, são militantes, tanto da direita como da esquerda. Veio ainda a mim a palavra do Senhor e disse: filho do homem, homem mortal,
quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão. Enviarei contra ela fome, arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas sua alma, dizendo: Senhor meu Deus. Tá vendo? Daniel, Jó e Noé eram homens justos e bons. Só que o texto está dizendo: a bondade desses homens não curaria a cidade perversa. A justiça deles serviria apenas para eles mesmos. Tá vendo? Ou seja, a cidade pecou, ela vai perecer. Jerusalém pecou, abandonou a Deus, ela pereceu. Então, nesse sentido, a salvação é individual. Você será salvo por suas obras. Não diga que eu falei blasfêmia. Eu sei que a salvação não é pelas obras, mas em contrapartida existe uma coisa chamada santificação, que tem tudo a ver com as obras. Porque no julgamento que Deus vai fazer, já começou o julgamento. Lembra quando Ezequiel entrou no templo e estavam medindo o templo? Templo quer dizer a igreja de Deus, corpo de Cristo. Então estavam julgando. E como é que Deus vai julgar-nos? Por nossas obras. Se foram más, estaremos bem. Se foram ao contrário, se foram boas, estaremos bem. Se foram más, estaremos enrascados. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fiquem assoladas, e ninguém passa passar por ela, e ninguém possa, tem uns errinhos de português aqui nesse texto, viu? E ninguém possa passar por elas, por causa das feras. Ainda que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem os filhos, nem a filhas levariam eles, só ficariam livres e a terra seria assolada. Então o ditado, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, não está errado, mas ele está dizendo de uma grande influência a nossa família tem sobre nós, a sociedade tem sobre nós, entendeu? Então não é errado, não é contraditório, ele não está se contradizendo. Quando o juízo vai cair na cidade por causa do pecado dos antepassados, não é necessariamente um troco, toma lá, dá cá. Bom dia, cavaleiro, eu invadi seu espaço aqui. Estou fazendo uma live aqui, é que eu adoro esse espaço. Eu chamo aqui porque eu estou falando de Ezequiel. Eu estou falando aqui que aqui são as ruínas de Jerusalém. Babilônia entrou em Jerusalém, arrasou com tudo. Qual é o nome do senhor? Jeová. Eu estou com Deus aqui do lado, Jeová. O senhor quer aparecer aqui do lado? Ó, tá escrito aqui, ó, eu não estou mentindo. Eu, Jeová. Como é que é o nome do senhor? Fala alto para escutar aqui. Jeová. Aí, ó. Tô do lado de Jeová. O senhor quer aparecer aqui no YouTube? Vem, senta aqui do meu lado, aqui, ó. Muito prazer, seu Jeová. Eu sou... Prazer é meu. Meu nome de guerra é Cícero, meu nome de A minha mão tá toda assim, Oxi. tá trabalhando. Ele é o herói que trabalha aqui nessas grandes pedras. Você tá mais... Bom, aí tá bom. Esse é meu amigo Deus. O nome dele é Jeová. Muito prazer, viu, seu Jeová?
Manda meus amigos aqui dar o like aí no canal do YouTube. Tudo bem aí, né? Manda aí uma. Ok? E é um prazer de estar aqui junto com o servo de Deus, Amém. conversando sobre a palavra do Senhor. É muito importante, tá? As pessoas que vê, ouvir, isso é muito bom. Amém. O prazer é todo nosso. Sabe, Jeová, nós temos um canal aqui no YouTube chamado Vigia das Pessoas, é isso. Você vai anotar e vai entrar lá e vai curtir. E nós temos 2 grupos no WhatsApp. Um chamado Vigia das Pessoas, que é onde eu coloco todos os inscritos. Quem quiser entrar pode entrar. E tem um grupo seleto. Não é porque o senhor é Deus, não. Não. Mas o senhor vai entrar num grupo agora seleto. Olha, o próprio Jeová vai entrar no nosso grupo. É o grupo que eu chamei de 9 minutos. É um grupo de oração. Pessoas porque eu intercedo toda manhã. Sabia? É importante. Eu acordo lá pelas 3 da manhã. Agora não, que eu tô meio de férias. Então hoje eu acordei já era 5, 6 horas. Até que eu nem vim fazer a live. Estou fazendo agora o vídeo. E eu faço de manhã geralmente. Mas aí eu oro por essas pessoas. Mais de 20 pessoas. Elas passaram assim por acaso, né, e fizemos amizade, né, assim, sabe? Através dessa iniciativa do canal. O senhor é religioso, eu tenho cara de crente. Bom, se Deus não for crente, quem é que vai ser? Fala, eu sou Jeová. fraquinho no caminho, né? Mas você está caminhando. Batizado? Não, porque muitos milagres já recebi do Senhor. Amém, olha. Um homem, você acredita que está falando aqui, que já foi cego. Nós acabamos de falar do homem cego. O homem que foi cego e pela palavra... E agora está vendo. Que bom. Você está vendo tudo. Tudo. Desenganado dos médicos. Porque perguntaram para Jesus, por que ele ficou cego? Foi porque ele pecou ou porque os pais deles pecaram? Jesus disse, nenhum dos dois pecaram. Ficaram cegos. Ele está cego porque para que a glória de Deus resplandecesse. Como é que o senhor ficou vidente de repente? Quer contar aqui a história? É muito importante, viu? Eu fiquei cego. Eu recebi uma pancada há muitos anos. Uma pedra. O senhor sempre trabalhou quebrando rochas? Então, eu trabalhando, eu recebi uma pancada no olho e estourou o meu olho. E passou o tempo, e eu enxergava bem por esse olho esquerdo e o direito não, nada. E depois, aí ficou passando o tempo, muitas vezes quase sendo atropelado, para não enxergar, né? E eu não estava nem percebendo. Depois eu cheguei em pé no espelho, olhei e só enxergava no olho, no outro não. A minha filha me levou no médico e quando chegou no oculista, né, o médico especial, e ele fez todos os exames e falou para mim, seu Jeová, o senhor está cego. O senhor está cego para sempre. Não tem que fazer. Pode fazer os exames, o que for. O senhor pode chegar a enxergar 5% depois da cirurgia, mas vai tomar remédio pro resto da vida e o melhor é ficar assim, enxergar só pelo olho. Mas ainda tem uma chance. Eu me alegrei. Quando ele falou uma chance, eu digo, ele vai passar o remédio. Ele disse, a chance que tem é só Deus. Só o milagre que pode acontecer com o Puxa, senhor. faz quantos anos faz isso? Foi 2017. Olha, tá aí, 5 anos. E daí um 7 dia anos. eu orando, conversando com o Senhor, falando com ele, eu digo, Jesus, depois que eu estava orando pelos pobres, Sim. os mendigos da rua, aqueles que sofriam, né? Eu não sei orar, mas estava falando com ele. Horário é isso. Depois eu falei, sim, Senhor, mas eu estou aqui também, tenha misericórdia de mim. Você vai deixar eu cego? O Senhor, quando estava numa terra aí chamada Jericó, e tinha um homem que clamava, Jesus Nazareno, tenha misericórdia de mim. E ele falou, e o Senhor falou, o que queres que eu faça?
Ele respondeu, que eu veja, mestre. E ele falou, então veja. E o Senhor deu ordem à cegueira para aquele homem chegar. E eu, Jesus, aí eu comecei a chorar. Batia nos peitos chorando. E eu, Jesus, também estou cego. Quem está falando com o Senhor é o cego de Osasco. O senhor pode me escutar. Jardim Conceição. Olha, aqui O senhor pertinho do lado. pode também. O senhor pode me curar. E comecei a chorar, e dava pancada nos peitos, numa alegria. E eu estava em pé, caí de joelho, fechei os olhos e ouvi uma voz tão tremenda, rapaz. Qual voz será que ele ouviu? A voz. A voz falava, meu servo. Eu chego a me arrepiar quando eu falo. Amém, ó, eu também, ó. Não tem muito pelinho não, mas ó, É. tô arrepiado. Meu servo, levante. Vá de frente à casa, abre o vitrô e olha para o alto. Eu vou fazer uma obra contigo. Meu irmão, Tá me vendo os pelinhos? levantei. Ó, meio pelinho subindo. Me levantei de onde eu estava, cheguei no vitrô, na casa da minha filha, abri o vitrô e olhei para cima, cheguei com o olho esquerdo. A lua tinha uma rosa, debaixo uma nuvem assim, tão linda do jeito que está aquela, bonita, tipo uma rosa. Eu olhei para ela à noite, 9 horas da noite. Quando eu olho, a nuvem vai, se desmancha. Quando ela desmanchou-se, apareceu uma luz. Quando eu olho, o céu tocou Nos seus olhos. nos meus olhos. A luz tocou até hoje e agradeço a Jesus que me operou. E hoje eu estou aqui. Aí o senhor contou na igreja para todo mundo. Sou convidado para contar. Deu na testemunho. igreja. Testemunho é isso, falar o que Deus fez por você, qual milagre. Eu recebi. Nossa. Isso é maravilhoso, viu, meu irmão? E você poder contar assim, os milagres que Deus faz, não é? É muito gostoso, porque assim a pessoa que está ali ouvindo, ela vai poder se converter também. Eu não falei que nós estávamos diante de Deus. Fé, acreditar. Brincadeiras à parte, é muito bom você ver a mão de Deus agindo, não é? Muito. Meu amigo, mesmo sendo fraco, errante, mas o Senhor tem aparecido. Amém, Deus é bom. E aparece na vida de todos aqueles que creem. Você crê? Não, comece agora. Porque olha, aqui nós estamos falando sobre isso mesmo. Porque o profeta Ezequiel está falando que mesmo... Ele estava falando de Jerusalém, estava tudo pervertido, a cidade ia ser tomada, uma cidade toda perdida. Ele falou, mesmo que tivesse 3 homens meus justos lá, ele citou Jó, Noé e Daniel. Mesmo que eles estivessem lá, eu ainda não pouparia essa cidade, porque a salvação viria só para eles, porque as obras deles valeriam só para eles. Ou seja, está mandando a gente colocar a barba de molho. Não é porque você está na igreja indo, está bonitinho, está tudo bem, como diz aquele profeta mau lá. Ai, nós estamos na panela, somos a carne, Deus vai nos proteger dentro da panela. Nada, nada, o fogo vai cair, vai queimar, vai fritar tudo. Você vai querer ficar? Esperar para ver isso? Não. Entregue-se a Deus imediatamente. Seja você o justo, assim como Noé, Daniel e Jó. Eu vou encerrar aqui uma leiturinha rápida e já encerra, tá? Então, ele continua falando aqui, ó. Ainda que aqueles 3 homens, lembra? Daniel, Jó e Noé, estivessem naquela cidade, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Só eles ficariam livres. Tá vendo? Então, Deus não vai levar ninguém a reboque. Não vai levar ninguém grudado no vestido, na roupa de ninguém. Você não vai pegar no pé da pessoa e vai subir para o céu. Também não vai pegar no pé da pessoa, ou a pessoa não vai grudar você pelo pé e vai te levar para as trevas. Não. Cada um vai ser responsável por si mesmo. Ou, se eu enviar a peste sobre tal terra,
e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, Jeová, que nem filho nem filhas se livrariam, mas só livraria as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, espada, morte, fome, morte por fome, e as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais? Ou seja, ainda que os profetas estão dizendo que não vai entrar aqui, eles diziam, meu irmão, que Babilônia não entraria em Jerusalém. Então, Jeremias e Ezequiel ficaram como mentirosos. Ficaram os 8 mal profetas falando, não, nós vamos conseguir. E só os 2 falando, não, o bicho vai pegar aqui. Aí Deus teve que intervir e falar, não, vocês tomem tenência, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, em Jerusalém. Assim diz o Senhor Jeová, Deus. Aqui ainda tem uma esperança, porque ele fala, os seus filhos, eu ainda vou salvar alguns. Lembra, houve 3 levas de pessoas que foram a Babilônia, que ficaram lá como refugiados. Então, primeiro foi, acho que com o rei Joaquim, depois, não lembro, mas eu sei que finalmente foi, não sei se Daniel foi primeiro ou depois. Ou seja, o Senhor salvou um restante, um pouquinho da cidade. Então, levou para o cativeiro em Babilônia. E aí o rei Nabucodonosor foi bondoso com eles, não é? E até que ele tratou bem. Inclusive o rei Joaquim. O rei Joaquim foi aquele rei maldoso que, ó, rasgava a escritura que Jeremias lia e jogava no fogo. O senhor lembra dessa história, né? Isso é terrível, mas Deus tem promessa de salvação para o seu povo. Não importa se seu pai pecou ou deixou de pecar, se seu pai foi santo ou se seu pai foi perdido. A responsabilidade do que vai acontecer com você está sobre você. Reconcilie-se hoje com o seu Deus. Que o vigia das pessoas te abençoa. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Quer dar mais um adeus, meu irmão? É um prazer ver, ouvir a palavra. Prazer foi todo nosso. Manda eles dar o like, vai, senhor Jeová. Manda eles dar o like que eu vou desligar. Dá um like aí, meu amigo, meus irmãos. Se inscreva no canal. E a paz do Senhor Jesus fica com todos. Amém, Senhor.